Os termos esquerda e direita no eleitorado brasileiro são bastante confusos e eu acho que eles cegam a gente para ver alguns fenômenos políticos que as pessoas, principalmente as grandes elites intelectuais, têm muita dificuldade de entender. Elas ficam pensando, nossa, como é que a gente elege Lula, depois elege Bolsonaro, depois elege Lula de novo, depois Bolsonaro, que coisa estranha. Não é tão estranho assim não. Se você consegue entender parte disso daqui, você vai ter muito mais facilidade para entender alguns fenômenos políticos do que se você não souber esse tipo de coisa, tá? Eu vou falar aqui bastante sobre um livro do André Singer, que foi alto cargo no governo Lula, chamado Esquerda e Direita no Eleitorado Brasileiro. Eu não acho que esse livro, que foi feito acho que na década de 90, ele é extremamente atual, mas eu acho que tem algumas coisas que ainda são bastante atuais e eu gostaria de ver alguns dados um pouco mais recentes para ver esse tipo de mudança, para explicar por que a gente fica pulando tão frequentemente de esquerda para direita e da direita para a esquerda em termos de eleitorado. Uma coisa que o André Singer não encontra no seu livro. Ele encontra que as pessoas elas são bastante fidedignas à sua estrutura ideológica, coisa que eu acho que elas não são, pelo menos hoje em dia. Legal? Então, eu já comentei aqui em vídeos com vocês que o Brasil tem um pretenso paradoxo, vai falar que o Brasil ele é um país igualitário, porém hierárquico. Uma coisa meio estranha, né? Você fala, caramba, como que o Brasil consegue ser um país igualitário, porém hierárquico? Igualitário, eu acho que ele é muito da nossa herança cultural católica. Se for pegar os países católicos, eles têm essa coisa meio igualitária, mas hierárquica. Então, você vai ver em países latino-americanos que têm uma colonização, uma cultura essencialmente católica, você vai ver que é muito normal a direita e a esquerda não discordarem tanto em termos de política econômica. Então, se eu coloco um gráfico aqui falando, isso aqui é o grau de quanto que eu quero de governo na vida das pessoas, você vai ver que tanto a esquerda quanto a direita gostam bastante do governo como guiador da economia. Porém, a parte que você vai ver que é um pouco mais crítica, pouca coisa, não muito, um pouco mais crítica do governo como sendo indutor da economia é o pessoal mais ao centro, que é o pessoal mais dos grandes centros urbanos, que tem uma pegada um pouco mais liberal. Então é bem estranho isso, porque os liberais eles ficariam mais ou menos aqui na região de centro. Os conservadores eles ficariam mais aqui e os sociais-democratas, sei lá, como você quer, sociais-democratas, como vocês querem apelidar, ficariam um pouco mais aqui. Então, tanto a esquerda quanto a direita, elas vão concordar que você tem que fazer políticas em direção a mais igualdade, principalmente igualdade material. O que vai distinguir tão fortemente a esquerda da direita no eleitorado brasileiro é que enquanto a esquerda ela é muito associada a movimentos sociais, a direita ela é muito mais associada a uma certa noção de estabilidade. Isso daqui você vai ver em qualquer outra sociedade. A direita geralmente ela está um pouco mais apegada à questão de estabilidade e um pouco mais otimista em relação à capacidade hierárquica da sociedade em fazer as coisas de um jeito estável. Legal? Então, você vai ver que a direita e a esquerda, eles podem até não se diferenciar tanto em termos de política econômica. Por isso que às vezes eu falo umas coisas que os ciristas ficam bravos pra caramba comigo. Eu falo assim, sei lá, eu não acho o Bolsonaro que ele pensa tão diferente assim do Ciro Gomes em muitos aspectos econômicos. E realmente eu não acho. Não que eu ache que o Ciro Gomes... Desculpa, não que eu ache que o Bolsonaro tem uma certa cabeça muito intelectual, que ele pensou muito bem das coisas. Mas ele tem simplesmente umas coisas normais da visão dele em termos de economia que é muito condizente com o brasileiro típico. Então, o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 não por causa do Paulo Guedes. Paulo Guedes pode ter dado uma ajudadinha, mas a direita brasileira, ela não é liberal, ela não quer mercado. Por isso você vai ver que muita gente que votou no Bolsonaro provavelmente migrando mais fortemente para o Lula do que para Dória, Eduardo Leite ou outros candidatos ditos mais liberais. Legal? Então, voltando aqui ao Ciro Gomes, tentando dar uma dica para a candidatura do Ciro Gomes. Eu sei que vocês ficam meio bravos comigo quando eu falo mal do Ciro Gomes, e até um comentário que eu gostaria de fazer aqui. O Ciro Gomes, ele veio de uma família influente. Ah, Felipe, ele é filho de professor e funcionário público. Tá, e daí? E daí? Metade das famílias influentes que eu conheço aqui no interior de São Paulo vieram de origens tão ou mais humildes do que funcionário público e
professor, isso aqui não quer dizer muito. Vocês têm uma visão extremamente economicista das coisas. Vocês têm que tomar cuidado com isso, porque vocês têm uma visão muito economicista. Vocês acham que a única forma de você ter uma certa influência é através de coisas diretas em termos de poder econômico. Não é muito assim que funcionam as coisas, não. Existem várias outras formas de você demonstrar status e poder de influência que não a parte do seu poder econômico. Eu diria, inclusive, que a parte do poder econômico é a menos importante dessas coisas. Então, você vai para o interior de São Paulo, você vai para algum outro lugar, você pode ver que tem algumas famílias que têm um poder de influência muito maior que outras. Isso aqui não necessariamente é ruim. Então, o pessoal fica falando, você está falando isso do Ciro Gomes, como se você estivesse atacando o Ciro Gomes. Não necessariamente isso aqui é uma coisa ruim. Pode ser ruim e pode não ser ruim. E eu acho que vocês poderiam aproveitar isso para fazer o Ciro Gomes ser um cara mais interessante do ponto de vista eleitoral. Tá legal? Eu já vou completar esse raciocínio. A segunda coisa aqui que eu gostaria de falar do Ciro Gomes é que vocês estão tentando fazer a construção de um mito. E nisso daí vocês estão mais chatos do que os moristas. Porque os moristas, eles ficam tentando defender o que o Moro faz, o que ele fez. Vocês do Ciro Gomes aí, não todo mundo, né? Mas muitos de vocês estão tentando contar a própria história de como ele nasceu. Ou seja, tentando recontar até a história da família. Tipo, para com isso, cara. Você pode falar, olha, nem tudo que falam da família dele é verdade, ou nem tudo é falso. Tudo bem, isso é legítimo. Mas falar que o Ciro Gomes não é de uma família influente, simplesmente porque ele é professor, filho de professor, de funcionário público, sendo que ele nasceu 70 anos atrás no interior do Ceará. Não, realmente, isso faria ele, no mínimo, no 5% econômico da sociedade que ele vivia e provavelmente em termos de influência do 1%. Então para de ficar com esse papo extremamente... como é o termo que se usa? Esqueci o termo. Quando você olha hoje para o passado com o olhar de hoje, antropológico, não é isso não, esqueci o nome, esqueci o termo. Esqueci o termo. Tudo bem. Então para de ficar olhando isso para tentar encaixar a sua narrativa. Então ele é filho de funcionário público e professor, logo ele era um cara humilde. Para com isso, não é verdade. E vocês sabem que não é verdade. Não todos, né? Tem muita gente que não sabe. Reflita um pouquinho que vocês vão reparar isso. Legal? E daí depois você pode falar aqui do lulismo. O lulismo entendeu muito bem isso, então o que o lulismo fez foi ele conseguir pegar uma parte do eleitorado, que é uma parte de direita, e você, quando for comparar a eleição do Lula em 2002 e a reeleição do Lula em 2006, você vai ver uma certa diferença de uma mudança de pele com que o Lula conseguiu fazer, muito habilmente. Ele foi perdendo o apoio nas classes médias urbanas mais intelectualizadas, principalmente por causa dos escândalos de corrupção, ou seja, a classe média urbana ela tem um estômago muito fraco para questões de corrupção. Então ela foi perdendo um pouquinho dessa parte, mas ele foi ganhando nos rincões do país, onde é exatamente o pessoal mais conservador. O pessoal mais conservador é o pessoal mais pobre. O PT entende isso. O PSDB e outros partidos políticos não conseguem entender isso. O Lula entende isso muito bem. Então ele perdeu parte da classe média, mas ele conseguiu o voto da direita mais conservadora. Mas a direita conservadora não é necessariamente a Opus Dei. É aquela pessoa que tem uma visão um pouco mais hierárquica e de estabilidade e que quer alguém autoritário que consegue fazer eficientemente uma coisa de cima para baixo, onde você consegue fazer uma boa... Ser o adulto na sala. Você meio que pega o pessoal dos trabalhadores, o pessoal do empresariado e fala assim, vocês vão se matar se vocês ficarem brigando. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui que é bom para os dois lados. E é isso que o Lula conseguiu fazer muito habilmente e não consegue ser desfeito tão facilmente. Então, na esquerda é muito difícil você disputar com o Lula. Tirando em centros urbanos, que você consegue fazer alguma coisa com o PSOL. Mas, tirando isso, é muito difícil você brigar com o Lula na esquerda. Então, qualquer outro candidato que for de terceira via, que quer fazer alguma coisa forte, tem que vir um pouquinho para a direita. E eu acho que o Ciro Gomes tem bastante capacidade para isso, e ele pode usar muito da própria família dele como sendo uma coisa positiva. Porque não necessariamente você vir de uma família influente é uma coisa ruim. Não necessariamente. Você pode falar, olha só, eu vim de uma família influente, eu poderia fazer um monte de coisas ruins, eu poderia ser um playboy, mas eu não sou.
eu quero mudar o país, eu quero fazer alguma coisa. Você consegue fazer uma narrativa disso? Você consegue falar, olha, eu vim de uma família influente, que é muito competente nas nossas políticas. Eu não estou questionando aqui, eu estou falando o que o Ciro Gomes poderia falar. Ou seja, eu tenho um componente bastante hierárquico, mas eu quero um pouco mais de igualdade social. E não vai ser igualdade social através dos movimentos sociais. Vai ser igualdade social através da estabilidade e através da minha competência de fazer isso de cima para baixo. Eu vim de uma família com alto poder de influência e eu consigo fazer as coisas. Diferentemente do Lula, em 2002, que teve que começar a questionar a legitimidade dos movimentos sociais para conseguir ganhar o voto de direita. Ou seja, o Lula era um sindicalista muito associado à baderna. Ele teve que fazer uma certa junção aqui para o meio para conseguir falar, não, beleza, ele é um cara bem intencionado, ele é um cara competente, ele é um cara que vai conseguir resolver as coisas e ele não vai fazer a bagunça prevalecer no Brasil. E eu acho que o Ciro Gomes tem tudo para fazer alguma coisa nesse sentido, mas vocês não precisam ficar fazendo como se o Ciro Gomes fosse um mito, porque ele não é. E também vocês precisam parar de achar que poder econômico, principalmente no interior do Ceará, há 70 anos atrás, é a coisa mais influente do mundo. Não é. Última coisa. Aqui, ó, 99%. A maior parte das pessoas que veem meus vídeos são ciristas, sei lá, 90% aproximadamente. Meu público, 99% masculino. Nem no movimento liberal eu chegaria num número desse. Ou seja, o pessoal do Ciro Gomes, que gosta muito, tem uma visão extremamente economicista, extremamente afeita a esse tipo de abordagem que é apaixonado pelo Ciro Gomes. É tudo coisa de projeto de país, projeto de país, projeto de país. É tudo muito ligado à economia. Se vocês querem fazer uma chapa forte, vocês vão ter que ir muito mais para um lado um pouco mais, sei lá, esotérico, alguma coisa assim, dialogar com outras partes da psique humana. Só ficar nesse papinho aqui vai ser complicado para vocês ganharem uma eleição, porque o Lula é inteligente, o Lula consegue fazer um mix de vários sabores. Legal? Ah, desculpa, última coisa, eu quero falar aqui também, vai. Então, só para falar com a esquerda e a direita, elas são meio estranhas aqui no Brasil, você vai ver que o pessoal do Ciro Gomes vai defender muito mais alguns candidatos que teoricamente estariam mais aqui à direita, como Datena e Mandetta, do que Dória e Leite. Estranho, né? Ideologicamente, teoricamente, o centro estaria mais perto da centro-esquerda do que a centro-direita, ou sei lá, a direita estaria da centro-esquerda. Mas por que eles gostam do Datena, gostam do Mandetta e têm uma antipatia tão grande pelo PSDB? É porque a parte importante para eles é essa parte aqui, ó. Nessa parábola. É isso aqui. Legal? Bom, eu vou gravar um vídeo aqui daqui a pouquinho, eu preciso dar uma lida na última pesquisa que teve aí do Poder 360. Não percam que eu vou comentar essa pesquisa. É isso aí, qualquer coisa, comenta aí embaixo, não fiquem bravos comigo, não. E é isso aí, um abraço, tchau, tchau.